Mano, a primeira pergunta é sobre o Dedé. Depois dessa convocação, imagino que o clima aqui entre todos está ainda melhor do que já estava tão positivo depois da classificação. E como treinador, qual o seu nível assim pessoal e profissional de vê-lo na seleção? Estamos mesmo muito contentes por ele. Acho que é como se você visse recompensado todo o esforço, né, que ele fez nesses 2 anos aí, pós-lesão, 2 longos anos de recuperação, de idas e vindas, e retornou e conseguiu retornar este ano em alto nível, né? Esse alto nível devolve ele à seleção brasileira, que, se não me engano, eu tive a honra de levá-lo pela primeira vez. O futebol é bonito nessas horas, é recompensador. A postura de Dedé faz com que ele seja muito merecedor disso, né? Assim como outros jogadores também poderiam ser aqui no Cruzeiro. Mas isso não cabe a nós, cabe ao técnico da seleção convocá-los. E a gente está realmente muito contente pelo Dedé. Os torcedores estão preocupados porque tem o problema do calendário. O segundo amistoso do Brasil é no dia 11 e no dia 12 o Cruzeiro tem compromisso pela Copa do Brasil. Vocês já estão conversando sobre uma possibilidade de logística para trazê-lo a tempo do jogo? Ou acha que não dá para contar com o Dedé no jogo? Bom, essa é outra questão do futebol brasileiro, né, que eu convivi na pele. Você tem que convocar jogadores pensando no seu trabalho, no trabalho importante de construir na seleção. E para o técnico que está lá, essa é a prioridade, né? Mas que o nosso calendário castiga porque coloca aí esse desgaste, né, para o jogador. As competições são importantes para nós, chegamos numa semifinal de Copa do Brasil, nos esforçamos muito para chegar aqui, e essa é a nossa prioridade do lado de cá, né? Enquanto não resolvermos definitivamente os nossos problemas de calendário, essas questões vão se repetir. E aí entra a discussão, porque que não convocou esse, que do clube não convocou, do adversário não convocou, o torcedor vê dessa maneira, porque é assim, o clube dele também é a coisa mais importante que existe para ele. Então vamos esperar para ver, quem sabe poderemos colocar essa rodada um dia depois, talvez com um bom senso, porque também quem organiza deve ter interesse que os principais jogadores estejam na competição. Uma competição que ganhou uma importância bastante grande, né, visto a premiação que foi estabelecida para ela. Então, quem estabeleceu isso deve querer que os principais jogadores estejam nos principais jogos. Não tem sentido você organizar e, no momento da reta final, tirar os grandes jogadores da competição. Mas eu acho que quem dirige, quem toma essas decisões é que deve enxergar dessa maneira, e provavelmente vamos contar com esse bom senso para que Dedé e outros jogadores que foram convocados também estejam presentes na semifinal. Ô, mano, voltando para o Campeonato Brasileiro, até o duelo contra o Flamengo, são 3 jogos aí, o Bahia, depois tem o Grêmio fora e o Fluminense até num sábado, tendo um dia a mais para pegar o Flamengo no dia 29. Qual que é o seu planejamento? É força máxima nesses 3 jogos? Ou, de repente, vai dosando em cada partida para o Cruzeiro subir mais na tabela do Campeonato Brasileiro? Vamos analisando jogo a jogo. Mas, certamente, no primeiro jogo diante do Bahia, teremos todos à disposição com exceção de Arrascaeta, que está suspenso, com o 3º cartão amarelo, e talvez Edilson, que vamos ter que cuidar um pouco, principalmente nesse jogo diante do Bahia. Depois vamos ir analisando. Vamos analisar o jogo de Porto Alegre e ver o jogo do Fluminense, que talvez permita que a gente faça na nossa casa também a mesma ideia, porque realmente temos um dia a mais para nos recuperar
Então vamos esperar até lá para não adiantar nada e depois não cumprir. E deu para observar bem seus próximos adversários, né, mano? Eu me refiro a esse Bahia para domingo e depois na Copa do Brasil o Palmeiras, que será o adversário das semifinais, né? Vamos por partes. O Bahia fez um grande jogo, tem um time muito bom. Deu muito trabalho ao Palmeiras no segundo jogo da quarta de final. É um time de muita movimentação na frente, muitos jogadores de qualidade. Será um adversário difícil para a gente no nosso próximo jogo. Mais difícil ou não, temos que voltar a vencer. Mano, você como um dos treinadores mais longevos do futebol brasileiro, eu queria te perguntar... Não gosto que repita muito isso, tá, gente? Porque senão dá azar, né? Mas é o seguinte, você como um dos treinadores há mais tempo, não vou repetir mais nenhuma vez, queria que você analisasse como que é essa situação do futebol brasileiro, como que você como treinador vê essas demissões em massa no futebol brasileiro. Eu sei que é um assunto recorrente, mas a gente queria saber a sua opinião sobre o assunto. É péssimo para o futebol brasileiro, né? Não é mais só uma característica do nosso futebol. Vocês acabam de ler aí que Alberto Valentim foi demitido com 3 jogos invicto no Egito, né? Então, eu acho que isso sempre é ruim, né? Não é possível que alguém imagine que com 3 meses alguém vá conseguir estabelecer uma filosofia de trabalho num clube de futebol. 3 meses você não conhece nem os seus jogadores todos. Você nem sequer talvez escalou algum deles para jogar um jogo, que é onde você vê realmente o que é um jogador, né? Você conhece aqui no treinamento, você vai vendo a característica, mas lá dentro, num jogo oficial, né, com presença de torcida, que muda muito o ambiente, que você conhece os seus jogadores. Então, em situações como essa, muitas delas você nem sequer escalou alguns deles. Então, não dá para exigir, né? Eu acho que a gente precisa regulamentar isso. Regulamentar mesmo, apertar a situação, para que você não tenha tantas opções de poder fazer isso. Na verdade, eu acho que é isso que vai mudar. E os treinadores já sugeriram algumas coisas nessa linha, de um técnico não poder dirigir mais do que 2 equipes na mesma competição. Eu sou mais rigoroso quanto a isso. Eu acho que um técnico deveria não poder dirigir nem 2, dirigir só uma por competição, por questões éticas. Eu conheço tudo sobre os jogadores do Cruzeiro, porque o treinador tem esse direito de conhecer. Eu conheço se um jogador está debilitado, eu conheço se o jogador tem uma limitação física, eu conheço se o jogador do Cruzeiro tem uma limitação clínica. Então, imagina, eu saio e daqui a 3 semanas eu estou enfrentando esses mesmos jogadores. Não vejo isso como uma coisa correta, né? Pelo menos dentro da mesma temporada. E eu acho que a gente podia caminhar para isso, porque ao não poder fazer isso com vários técnicos, você vai pensar muito antes de contratar e vai pensar muito mais também antes de dispensar. Então, nós temos que pensar nessa linha, porque está demais. Está demais. Eu sou um dos 3 técnicos que dirige as equipes de Série A desde o início do ano. 3 técnicos somente. Você fala sobre uma regulamentação sobre isso. Você acredita que a mentalidade dos dirigentes ela ainda não é boa para manter isso de uma maneira natural, a curto prazo? A mentalidade do futebol. Os dirigentes também são pressionados para fazer. Porque é só um técnico perder 3 jogos seguidos, começa a pesquisa do não sei o que, ômetro, né? E assim vai, e aí vira até uma coisa que parece uma brincadeira, parece uma chacota, meio que irresponsável. Aí o torcedor da rede social também, né? Que não tem muita responsabilidade com nada e fala o que quer atrás de um anonimato, já começa a fazer uma pressão desmedida, e aí todo mundo vai nesse mesmo bolo e daqui a pouco o dirigente não consegue sustentar. Às vezes ele até tem a intenção de sustentar, mas ele faz parte de um mundo que é real, que é o mundo do futebol, né?
Acho que todos nós temos que pensar. Quando a gente vê que uma coisa está indo para um caminho muito ruim, nós temos que brecar isso. Se nós achamos que isso é ruim para o futebol, todos nós temos que tentar mudar. Mano, você vai ter que mudar por força de suspensão o meio-campo, o Arrascaeta, a parte mais ofensiva, e também a questão do Edilson. Aí, nesta situação, o Lucas Romero já passaria a ser essa opção para a lateral direita na vaga do Edilson, também por conta do período que ele ficou descansando. E ali você poderia colocar mais à frente o Manquejo, alguma coisa. Está no seu pensamento isso? Tá no meu pensamento. Só não decidi ainda o que vou fazer. Amanhã eu vou decidir. Exatamente nessa linha, porque eu tenho que pensar, ao substituir o Edilson, eu tenho que pensar na possibilidade dele poder não jogar daqui a pouco num jogo à frente, um jogo importante. E se eu tiver que usar um jogador nessa circunstância, eu vou usar quem? Vou usar Ezequiel ou vou usar Romero? Então, esse jogador vai ser escolhido para jogar diante do Bahia. A questão de mais à frente, vamos ver. Vamos ver, porque tenho que ver alguns jogadores que ainda não vi exatamente nessa função, para que daqui a pouco o Arrascaeta tenha que ir para a seleção, também num jogo importante, e eu tenha que substituí-lo, e ver qual o jogador que preenche mais esse espaço para ser um atacante um pouco mais agudo. E exatamente nessa parte também a gente tem visto que o Patrick Bray tem sido versátil em atuar tanto pela lateral como meio. Poderia ser também esse jogador, apesar de ainda não ter tido oportunidade em um jogo principal, vamos dizer assim, um jogo oficial, foi apenas naquele amistoso contra o Corinthians? Na posição de Arrascaeta, não. Um pouquinho mais atrás, sim. Daí pode ser. Mano, até em cima dessa posição do Arrascaeta, tem Rafinha, tem o David também, e até ontem o Itaí esteve na rádio, falou como foi essa escolha do David, né? A confiança que ele demonstrou para bater aquele pênalti ali, fez um gol decisivo para o Cruzeiro. Isso pode também trazer uma confiança para o jogador, para essa retomada do futebol dele? Itaí falou bastante lá, né? Até convocou o Dedé, né? Vamos esperar aí para as decisões que a gente tem que tomar. A gente tem confiança em todo mundo. Eu sempre falo para os jogadores que eles estejam preparados, né? Porque tem uma hora que você acha que você está fora e daqui a pouco você tem que bater um pênalti decisivo. Então não tem tempo para jogador, desde que você esteja aí levando os treinos a sério. Ele foi escolhido porque ele bate bem, é um dos melhores cobradores. A alteração foi até em função disso também. Vamos ver a característica. Nós temos um meia pelo lado direito e eu vou escolher um jogador um pouco mais agudo para ser o homem da esquerda no lugar de Arrascaeta. Mano, você que tem experiência de ter passado na seleção brasileira, você citou essa questão do calendário. Eu queria que você falasse o que falta realmente para que haja um posicionamento mais forte em relação a isso. Você acha que os clubes também têm que se unir, têm que fazer uma pressão? Ou você acha também que a CBF ela tem que também tomar uma medida em quanto a isso? Porque está nadando contra a maré, né? O mundo tem um calendário diferente. Quando a FIFA coloca a data, todos os campeonatos param, menos os campeonatos aqui do Brasil. Você acha que tem que haver dos dois lados também esse consenso? Olha, gente, até na China, onde eu tive, para 14 dias o campeonato quando existe data FIFA. Até na China. Então, é lógico que nós temos que caminhar para a mesma direção. E não basta só achar que a Confederação Brasileira tem a responsabilidade sobre tudo isso. Os nossos clubes também têm. O importante é que nós temos que entender que as 90 e poucas semanas que se tem para jogar, elas vão estar lá no ano que vem de novo. E não adianta, quando surgir o problema no ano que vem, a gente começar a reclamar. Nós estamos encerrando um ciclo de 4 anos. Teve a Copa do Mundo agora na metade do ano. Daqui a 4 anos nós vamos ter de novo. No ano que vem nós vamos ter a Copa América. Uma competição no meio do ano novamente. Então, não adianta, quando chegar lá, a gente dizer: o que nós vamos fazer? Nós temos que nos organizar para resolver.
Se vamos ter que diminuir as datas dos estaduais, se vamos ter que pensar de outra maneira, não sei. O importante é que, desse jeito que está, sempre vai haver essas reclamações que nós estamos convivendo nesses dias aí, quando acontecem as convocações. Aqui, mano. Está funcionando. Mano, retomando agora o Brasileiro, são 13 pontos de diferença do líder. Você vê o Cruzeiro com possibilidade, tem quase um turno aí, 20 jogos, de brigar pelo título, ou você acha que agora fica difícil, até porque o São Paulo saiu da Sul-Americana e vai focar só no Campeonato Brasileiro? Olha, eu não gosto de criar ilusões no torcedor, né? Mas o Campeonato Brasileiro tem um turno para ser jogado e mais um jogo. Então é muito cedo também para você achar que você está fora da disputa, né? Mas esses dados que tu acaba de citar, do São Paulo, do Internacional, né, de outras equipes que podem direcionar mais para uma competição, como é o Campeonato Brasileiro, por não terem outras no paralelo, é algo significativo mesmo, né? Você tem uma semana inteira para preparar todos os jogos. Eles têm 20 jogos para jogar. Se nós seguirmos na nossa competição, nós vamos ter 35, 34. São 15 jogos a mais no mesmo período. Então, é lógico que isso vai influenciar no rendimento, na recuperação, na preparação dos jogos, né? Mas é futebol, né? Então, vamos fazer o melhor que a gente pode agora, vamos tentar uma reação agora, porque ela é possível de acontecer. E depois, lá na frente, vamos ver se direcionamos mais ou não para cá ou para lá.